Boa tarde a todos e todas das turmas 231 e 232 do Colégio Eupídio. A gente abre a aula de hoje com Cássia Eller e Nação Zumbi. Quando a Maré Encher, ao vivo, 2001, Rock in Rio. Foi um dos últimos, foi o último ano de vida da Cássia Eller, que morre em dezembro do mesmo ano, vítima de 4 paradas cardíacas, uma má formação no coração, que só foi detectada pós-mortem, e uma cantora que deixou uma marca na música brasileira e no rock brasileiro que não tem como ser apagada. E por que a gente abre com Quando a Maré Encher? Porque a gente está falando de revoluções socialistas. E a gente está falando de um processo social que vai alterar profundamente os rumos do planeta, né? E ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de revolução social e de revolução socialista e de proletariado, a gente está falando especificamente do surgimento, do lançamento em 1848 do Manifesto Comunista, no bojo das revoluções burguesas, e é o Manifesto Comunista que vai dar a base para todo um pensamento que traz o proletariado para a cena política e social, né? Na aula anterior, a gente explorou pelo menos 18 pontos diretamente extraídos do manifesto. E agora a gente vai encerrar essa análise. Numa próxima aula, a gente vai fazer uma análise das correntes de pensadores
que tiveram como principal protagonista sendo analisado e sendo trazido à baila o proletariado. E aí a gente vai ver que o Manifesto Comunista ele não estava sozinho no início do século XIX como um grande material de análise e, ao mesmo tempo, um grande panfleto, né, de luta. Isso vai ficar para uma próxima aula. Hoje a gente vai encerrar a análise do manifesto e vamos trazer a Comuna de Paris e a Revolução Socialista de 1917, né? Então vamos lá. Lembrando a todos que eu não sou uma youtuber, uma digital influencer, nem apresentadora, nem jornalista. Eu sou apenas uma professora latino-americana, sem dinheiro no bolso, sem amigos importantes, mas fiéis. E aí a gente vai lembrando isso, por quê? Porque é óbvio que vão haver, né, tropeços no processo de filmagem, vão haver situações cômicas acontecendo no meio da coisa toda, mas a ideia é ajudar vocês a se prepararem para o vestibular e para o Enem, vencerem o ano de 2020. Tá um sol lindo, maravilhoso, mas fiquem em casa. Façam qualquer coisa, mas fiquem em casa. Protejam-se. Existe uma epidemia, existe uma pandemia. Ela está matando. E eu tô vendo todos entrando, assistindo, e fico muito feliz com as palavras, Brenda. E eu vi a Tainara, a Gabi, tô vendo a Michele, tô vendo o Carlos Alberto. Então tá, vamos lá. Princípios presentes no Manifesto Comunista. O 19º princípio, né, e é um dos pontos chaves, é a questão do salário mínimo e a propriedade privada. Bom, todos que estão me assistindo sabem, pelo menos têm uma noção do que é o salário mínimo. Ele é o mínimo para se viver, correto? Correto. Ele tem esse nome porque ele deveria ser, e ele é, uma remuneração que está abaixo do nível de trabalho que é executado, porém, ela tem uma fixação baseada em lei, né? A ideia do salário mínimo e da propriedade privada se constrói propriedade privada com salário mínimo? Não. Porque propriedade privada é propriedade privada dos meios de produção de riqueza. O seu salário mínimo te ajuda a produzir riqueza? Para ti, não. Só para o teu empregador. Fique claro isso. Vamos lá. O que os nossos queridos Engels e Marx colocam? O preço médio do salário, do trabalho assalariado é o mínimo de salário. Isto é, a soma dos meios de subsistência necessários para manter vivo o trabalhador enquanto trabalhador. Garante um mínimo de comida, roupa, moradia, acesso a alguma medicação se ele precisar e acesso ao transporte para chegar no local de trabalho e voltar para sua casa depois. É para isso que serve o salário mínimo. Assim, por meio da sua atividade, o trabalhador se apropria apenas do suficiente para recriar sua própria existência. Só para isso. E aí é aquilo, você ganha aquele salário mínimo e ele tem que dar para todas as suas necessidades básicas essenciais. Não é para você tirar férias em Cancún, o teu salário mínimo. Não do trabalhador, braçal, pouco qualificado, que faz uma atividade que não requer
todo o uso dos 10% do cérebro que a gente usa. Esse salário mínimo, na visão de Engels e de Marx, ele não leva à apropriação dos meios de produção de riqueza por parte do trabalhador. Pelo contrário. A apropriação não deixa nenhum saldo que lhe confira poder sobre o trabalho. E aí, o que o Engels e o Marx diz? Queremos abolir o caráter miserável dessa apropriação, ou seja, abolir a ideia de salário mínimo é abolir todo um sistema de produção de mercadorias e de bens de consumo, no qual o trabalhador ele é apenas um reprodutor. E quando muito um consumidor de baixa qualidade. Por quê? O salário mínimo que se recebe não te permite viver uma vida com dignidade. Toma banho de cano quando a maré encher. Pedra que apoia a tábua, tábua que apoia a pedra. Casa, cozinha, sala, local de dormir, tudo no chão. A música do Nação Zumbi é a realidade da maioria dos trabalhadores brasileiros hoje. Onde é que eles vivem? Em áreas periféricas. Como eles vivem? Sem acesso a saneamento básico, esgoto, sistema de água encanada com qualidade, educação pública defasada, moradias precárias ou precarizadas. É disso que eles estão falando. Se alguém detém os meios de produção de riqueza, não são os trabalhadores. Por que eu escolhi a Cássia Eller? A Cássia Eller é a trajetória de uma mulher vinda das classes médias urbanas, no final dos anos 70, no final dos anos 60, início dos anos 70, e ela é uma mulher que escolhe viver da música, trabalhar com música, e ela é um ícone de uma outra identidade feminina, né? E ela vai falar de a própria figura que a Cássia Eller era, é a figura de uma mulher e de uma individualidade totalmente diferente daquilo que se esperava para uma mulher dos anos nascida no final dos anos 60 e início dos anos 70 e que vai crescer e se tornar adulta ao longo dos anos 80 e 90, né? O 20º princípio tão importante quanto todos os outros que vieram antes é justamente o da individualidade e a relação com a propriedade privada dos meios de produção de riqueza. O Engels e o Marx, no Manifesto Comunista, eles se colocam contra uma postura social e cultural em que só há individualidade se você possui bens, se você é detentor dos meios de produção de riqueza, se você é um burguês. Se você não é um burguês, se você não tem bens, não tem herança, não tem riquezas, você não existe como indivíduo. Você é um nada. Você é apenas, tão somente, uma mão de obra barata que pode ser utilizada, apropriada pela burguesia e explorada até a exaustão. E aí entra aquelas questões relativas. O manifesto é escrito no século XIX, na metade do século XIX. O que nós temos na metade do século XIX para
estrutura social e econômica das Américas, mas principalmente do Brasil. Um período de máxima exploração da mão de obra africana na forma da escravização. Essa escravização, ela vai desumanizar esses seres humanos, trazidos da África ou nascidos no Brasil, mas escravizados por uma legislação que garante a escravidão como argumento jurídico e que vai fazer com que toda uma produção econômica se faça. Então, quando a gente fala de individualidade e pensa que o Engels e o Marx, no Manifesto Comunista, já se manifestam, já falam sobre a necessidade de se pensar a ideia de individualidade para além de quem possui bens, para além de quem possui riquezas, eles estão falando de pessoas como a Cássia Eller, que numa sociedade burguesa, em que o lugar da mulher não é o protagonismo cultural, o protagonismo social, o protagonismo político, nem o protagonismo sobre o seu próprio corpo, ela não só assume sua sexualidade, banca a trajetória de ser mãe solo, ou melhor, de ser mãe com outra mulher, e gerencia a própria vida. O Manifesto Comunista, ele não está falando diretamente das mulheres, mas ele está falando da classe trabalhadora. E se a gente conseguir dialogar com o Manifesto Comunista do século XIX e as primeiras feministas do século XIX, a gente vai perceber que existe uma ligação, que existe uma linha de pensamento que vai contra essa ideia de sociedade burguesa patriarcal, em que a individualidade do ser humano só existe se ele tiver dinheiro. Estamos vivendo ainda dentro desta lógica. Quantos de vocês compram ou compram originais ou piratas de objetos, bens que representam um status burguês? Um tênis específico, um tipo de celular, um tipo de acesso a jogos. Nós ainda cedemos a nossa individualidade à posse de bens, sejam eles originais ou pirateados. Outro das discussões que são trazidas dentro do Manifesto Comunista, outra delas é a questão da pátria e do nacionalismo na perspectiva de uma nova estrutura social, onde os trabalhadores assumem o protagonismo e a liderança das transformações. E a pátria e o nacionalismo como ficam? Essa é a pergunta. E aí o que esses caras vão responder? Pegando lá no Manifesto Comunista mesmo, gente. Pegando, se dando trabalho de sentar e ler, né? Que foi o que eu fiz. Pela enésima, milionésima vez, né? Os trabalhadores não têm pátria. Não se lhes pode tomar uma coisa que não possuem. O trabalhador não tem pátria. Se o trabalhador não tem individualidade, direito a ser uma pessoa diferente, com princípios, com cultura, com estrutura social diferente e com uma visão específica diferente de mundo, que dirá ele vai ter direito à pátria? A pátria não pertence a ele. O país não pertence a ele, porque ele não é dono dos meios de produção de riqueza nacionais. Quem são os donos não permitem que esses trabalhadores façam parte dessas decisões. Porém, e aí veio o porém,
que Engels e o Marx colocam. Ao conquistar o poder político, ao se constituir em classe dirigente nacional, o proletariado precisa se constituir ele mesmo em nação. Ou seja, na medida em que esses trabalhadores passam a se organizar em sindicatos, em partidos políticos, em organizações comunitárias, em associações por áreas, por bairros, e começam a questionar o poder político e a fazer parte, através do voto, dessas decisões políticas, a pressionar os grupos dirigentes, esses trabalhadores passam a assumir as rédeas e o controle sobre a ideia de nação. E a nação brasileira é uma questão a ser discutida, não é não? Nós falamos em nação brasileira, nós falamos em Brasil, em brasilidade, mas esta nação, esta brasilidade, ela não é falada a partir da perspectiva dos trabalhadores. Por exemplo, o que foi o surgimento da República no Brasil, para aqueles que estudaram e fizeram as pesquisas. Estou vendo Cris, a Giovana, a LOL. O que é o surgimento da República? Ela é feita a partir de um golpe militar, onde os liberais, os burgueses, apoiam esses militares, assumem o comando do país e não tem perspectiva nenhuma de encaixar as classes trabalhadoras, nem os ex-escravizados que foram libertos oficialmente a partir de 1888. Quem é que votava no início da República Brasileira? Homens com posses, com acesso, com algum bacharel, algum título de bacharel em alguma coisa, representantes das classes de latifundiários, de donos de terra, ou de industriais, ou de banqueiros, ou de empresários, donos de algum comércio. O trabalhador braçal, o trabalhador rural, o ex-escravizado, negro, analfabetos, mulheres, não votam, não participam. Esse é o início da República Brasileira. E é justamente o questionamento que é trazido pelo Manifesto Comunista. Será que dá para falar de nação enquanto esses trabalhadores são explorados e não, esses grupos todos são explorados e não são reconhecidos como parte da sociedade, a não ser como a parte que vale como menos do que o resto? É essa questão que se põe. E aí o manifesto vai trazer justamente que, na medida em que o proletariado passa a se organizar, ele passa a adquirir uma nova consciência de classe, de nação, de perspectivas de transformações, tá bom? As diferenças e as contradições entre os povos vão desaparecer cada vez mais com o desenvolvimento da burguesia, com a liberdade de comércio, com o mercado mundial, com a uniformização da produção industrial e das condições de vida que são correspondentes.
Mas o proletariado em qualquer lugar do mundo, no período imediato em que está sendo escrito o Manifesto Comunista, ele continua sem perspectiva. Só a burguesia tem nação. E mesmo assim, ela tem nação conforme os seus interesses. Por isso, o Manifesto Comunista, ele é tão importante, porque ele vai ajudar num processo de pesquisa, de estudo e de organização dos trabalhadores. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos falando de Comuna de Paris. Antes, deixa eu pegar um materialzinho aqui, que é muita coisa. E a gente precisa... Olha só, gente, se passar um gato aqui na frente, não se assustem, tá? É só a minha gata, uma delas. Antes da Comuna de Paris, a gente tem em 1864, né, a primeira Associação Internacional de Trabalhadores. Então, em 1848, a gente tem a publicação do Manifesto Comunista e uma série de discussões entre anarquistas, socialistas utópicos, sindicalistas, comunistas e trabalhadores de várias vertentes passam a discutir as condições de vida e as condições políticas de ação pro proletariado, para os trabalhadores. Bom, a primeira Associação Internacional de Trabalhadores, a primeira internacional, é uma organização que ela funcionava quase como um grande partido de trabalhadores, um suprapartido, porque reunia trabalhadores e filiados de várias vertentes em vários lugares do planeta, tá? Ou pelo menos da Europa, né? Daquele período. Bom, ela vai ser a primeira associação e os primeiros debates, as primeiras discussões começam dentro da primeira internacional. Nós vamos ter outras internacionais trabalhistas ou socialistas, como queiram, e essas internacionais, elas vão movimentar a cena política para os trabalhadores, tá? A Comuna de Paris, ela é um pouco depois, 1871. Então, percebam, 1848, 1864, 1871. Uma série de coisas estão acontecendo. Ainda que 1848 tenha sido o grande processo revolucionário burguês ao longo da Europa, né? A gente ainda tem os desdobramentos da progressiva tomada de consciência como classe dos grupos trabalhadores sindicalizados, organizados em partidos, organizados em associações e que vão começar a organizar seminários, encontros, debates, reuniões, né? Até o momento em que essa gente começa a ser colocada como criminoso pelas administrações nacionais de cada país, tá? O que a gente tem na Comuna da Comuna de Paris, que é de 1871, e por que ela é tão emblemática? Bom, ela é a primeira tomada de poder de um grupo de trabalhadores, né, que assumem o governo e a liderança, né, da capital do Império Francês. Estão ouvindo? Ela está bem perto. Ela está cheirando também. Oh, meu Deus. Ela está cheirando e tentando...
terminar com a minha live, tá vendo? Essa é a minha gata, ó, vou mostrar ela aqui pra vocês. Essa é a gata, ela está ali, né? Parece muito calma, mas não é. Vou voltar, né? Eu disse que eu não era uma youtuber, eu disse. Bom, continuando. A Comuna de Paris, essa república de trabalhadores, em 1871, ela acontece com o apoio da Guarda Nacional Francesa. A maioria da classe operária se une, né? Nós temos a formação de um governo republicano que assume o poder e instala efetivamente a comuna. Esse governo republicano, ele é eleito pelo voto universal masculino, nem tudo é perfeito. Os seus integrantes representavam diferentes vertentes do socialismo, entre elas o socialismo com análise do Marx, né? Do Karl Marx. A instalação da comuna na França é a primeira vez que trabalhadores vão ter acesso ao poder, tá? E aí a gente vai avançando. Por que a comuna acontece? O que leva a esse momento? A Comuna de Paris, ela é uma ação desses trabalhadores e de franceses, não só os trabalhadores franceses, mas também, né, de alguns outros, que eles se rebelam contra os acordos firmados entre França e Alemanha após a Guerra Franco-Prussiana, que foi no mesmo ano. O acordo firmado, a guerra, né, franco-prussiana, ela gera uma série de situações que vão levar ao ápice do conflito entre as classes sociais dentro da França. A Guerra Franco-Prussiana promove, de um jeito que talvez não fosse a intenção, mas é uma consequência, a unificação da Alemanha. Os ducados, principados e territórios ao sul da Alemanha são unificados durante a guerra e permanecem unificados depois. Então, o país Alemanha surge após essa guerra. Então, ela reverte como um elemento de unificação nacional e de reforço do nacionalismo alemão, né? Liderados pela Prússia, né? E é na Guerra Franco-Prussiana que aparece pela primeira vez a figura que vai ser a figura lendária do Otto von Bismarck, que depois, lá na Primeira Guerra Mundial, também vai estar em destaque, né, pelo lado alemão. A França, durante essa guerra, ela perde o território que era rico em minérios de ferro, conhecido como Alsácia-Lorena. São dois territórios que, associados, formam um só. Esse território Alsácia-Lorena vai ser motivo de disputa, de novo, lá na Primeira Guerra Mundial. Lembram? Para aqueles que estudaram. E o minério que existia na Alsácia-Lorena era carvão e hematita, ou seja, fundamentais para o processo de industrialização e que não vão estar na mão dos franceses, vão passar para a mão dos alemães e que vão dar o salto de revolução industrial que eles precisam. A França, além de perder a Guerra Franco-Prussiana, ela vai ter que pagar os custos da guerra, porque quem perde, paga. Lembram? Quando vocês foram lá estudar a Primeira Guerra, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra e teve que pagar os custos, né? E foi uma paulada em cima da outra. Nesse caso, em 1871, a paulada veio para a França.
Nós estamos falando, queridos, de 5 bilhões de francos em ouro de pagamento de dívida de guerra que eles, franceses, vão pagar para a Alemanha, agora unificada. Além disso, financiar o custo da ocupação das províncias do norte pelas tropas alemãs, até o pagamento final da indenização. Ou seja, território francês esteve sob ocupação alemã até o final desse pagamento. Imagina a notícia chegando pelos jornais, né, para as pessoas na capital da França, em Paris, e a notícia chegando para cada vez mais para o interior do país, dizendo que não só o exército francês perdeu, como vai pagar 5 bilhões de francos em ouro, perdeu os territórios que garantiriam um salto em termos de revolução industrial, e os burgueses dizendo que os trabalhadores, os donos de fábrica, de indústria, de bancos, dizendo que os trabalhadores tinham que fazer o seu esforço e trabalhar felizes pelo orgulho nacional e pela reconstrução do seu país e do outro. Imaginaram a caca que deu? Pois é. Isso só é o estopim para que a Comuna de Paris se organizasse. Os trabalhadores se organizam e vão para as ruas, montam comitês, aprenderam direitinho com a Revolução Francesa. Comitês por ruas, por bairros, organização de defesa, fechamento da cidade, levantamento de mantimentos à disposição, distribuição racionada de alimentos, pegarem armas. Onde é que estão as armas? Dentro da cidade de Paris. Vamos até o arsenal, vamos distribuir as armas, vamos armar a população e vamos resistir a esse acordo que ferrou com a França. Claro, a França se meteu numa guerra sem ter exército suficiente para fazer isso, né? A gente não, ninguém, as pessoas deveriam ter o mínimo de consciência, assim, os governos deveriam ter o mínimo de consciência, assim, ó, só me meto numa guerra se eu puder empatar ou ganhar. Perder, não. Perder. O movimento revolucionário, ele se organiza durante esse processo e ele, uma das primeiras coisas que o governo revolucionário da Comuna de Paris faz é separar Estado e Igreja. Estado laico. Opa! Mas isso não tinha sido feito lá pela burguesia no século XVIII, em 1789, 1791? Tinha sido feito, mas não foi mantido. A Igreja Cristã Católica seguiu sendo uma aliada da burguesia para manutenção do status de poder dessa burguesia. Escolas, seminários, conventos continuavam na mão da Igreja Cristã Católica e eles participavam da educação pública. Tá aí, aqueles que não acreditam na Igreja Cristã Católica, que não seguiam. Pois então, até podia existir, até podia ficar, né? Ter sua vida, né? Mas desde que não se metesse. A primeira atitude do governo revolucionário da Comuna de Paris é separar de novo essas coisas. A cidade de Paris foi administrada pelos funcionários, trabalhadores que eram eleitos para o cargo
E a organização das fábricas, de todas, ficou sob administração dos trabalhadores. Na prática, os trabalhadores tiraram do poder os donos das fábricas, assumiram a administração, tomaram acesso da contabilidade das fábricas, redistribuíram as prioridades, aumentaram salários e botaram os trabalhadores a participar dos lucros dessas fábricas, além de eleger quem vai administrar a cidade, de uma forma bem mais democrática do que estava acontecendo antes. A comuna se caracterizou por ser um movimento autogestionário. O que quer dizer isso? As administrações, as organizações, tudo realizado pelos próprios trabalhadores, sempre a partir de assembleias, comitês, em que todos votam, todos participam. Claro, quando a gente diz todos participam, todos votam, a gente está falando de comitês e de estruturas em que a maior parte dos votos estão na mão dos homens. Mas isso não quer dizer que não houveram mulheres que se destacaram nisso. Tá? A ideia de instalar o governo de várias comunas autônomas em outras cidades no interior da França, ela não teve o mesmo êxito, a mesma resposta positiva. Por quê? Porque, na verdade, se precisaria de uma organização e de apoio do exército francês. Outros elementos da sociedade francesa, além dos próprios trabalhadores, precisariam fazer parte, né? E aí eles não conseguiram esse nível de participação. Bom, durante a Guerra Franco-Prussiana, a gente tem o surgimento, né, a chamada de uma Assembleia Nacional, né? Isso em março de 1871. Essa Assembleia Nacional era composta majoritariamente por deputados monarquistas, né, favoráveis à capitulação diante da Prússia, ou seja, assinar o acordo com os prussianos, pagar as dívidas e botar uma monarquia de fachada constitucional na direção do país. Parece que não aprenderam nada, né, com a Revolução Francesa, né? Pois é, a Comuna de Paris também se insurge contra isso. Ela vai, na verdade, se posicionar, resistir, vão haver conflitos e combates nas ruas de Paris, mas o governo da Comuna, ele vai durar de 18 de março a 28 de maio, né? E vai ter que enfrentar, ao mesmo tempo, o exército francês, que apoia o governo desses monarquistas, né? Que aceitou a rendição e ainda vai enfrentar o reforço das tropas alemãs que vão entrar na região de Paris para reprimir a comuna. Total, ao final, 20 mil mortos, sem chance nenhuma. Outros 30 mil, aproximadamente, entre presos, deportados e assim por diante. Uma repressão brutal aos partidos de trabalhadores, às organizações sindicais. E é óbvio, né? Um corte dentro das estruturas sociais francesas. A Comuna de Paris, ela deixa, né,
ela é um símbolo justamente porque ela mostra que os trabalhadores unidos e organizados podem sim assumir o poder, né? Mas eles precisam se constituir de forma muito mais estratégica e militarizada para assumir de vez. E óbvio, toda vez que se tem ajuda externa para reprimir um movimento, se tem, né? Então, um exemplo bem claro. Por que que os ingleses, os franceses, lá no século XVIII, quando o rei quis fugir, né? Quis dar o pira, né? Quis fugir e foi pego nas fronteiras, e o exército revolucionário burguês se organizou na Revolução Francesa para barrar a ação das monarquias espalhadas pela Europa. Ele conseguiu, então, manter a unidade territorial e manter a unidade nacional, né? Porque existia uma identidade ali, né? Os trabalhadores precisam se organizar como identidade, como classe também. Bom, a gente pode dizer que o século XIX, de uma forma bem geral, ele é o século de novas posturas políticas ideológicas, né? Então, é o período que surge o socialismo utópico ou o socialismo romântico, né, que a gente vai ver numa próxima aula. Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, o socialismo científico do Marx e Engels, o anarquismo, Mikhail Bakunin, Kropotkin, Enrico Malatesta, Joseph Proudhon, Georges Sorel. Surge o positivismo do Auguste Comte e do Émile Durkheim, a primeira internacional, e surgem os movimentos nacionalistas. Desculpa. O século XIX é um século em que o debate político e os escritos políticos, eles circulam por toda a Europa, ainda que fosse difícil imprimir, que fosse difícil a produção de uma bibliografia, né? Mas manifestos, jornais revolucionários, jornais anarquistas, jornais socialistas, jornais divulgando lideranças sindicais, sindicatos se organizando, mesmo estando na clandestinidade, a reivindicação por melhores salários, greves nacionais, greves estourando e com lideranças políticas surgindo o tempo todo. Então, o século XIX é um processo bastante intenso de mudanças na Europa. E aí, quando a gente pensa assim, o século XIX no Brasil, o que está acontecendo? Vamos fazer o paralelo, né? Por que a gente tem que fazer esse paralelo? Porque o Brasil ele não está desconectado do resto do planeta, né? O Brasil do século XIX é um país escravista, né? A mão de obra toda ela é escravizada. É um país que produz em termos agrícolas quase que unicamente. Então, a gente tem um país com culturas agrícolas que visam o mercado externo, monoculturas. Então, assim, a gente teve monocultura de açúcar, teve monocultura de café, teve monocultura de cacau em determinadas áreas do Nordeste e sempre voltado para alimentar o mercado externo, né? O Brasil só foi começar a ter indústria quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Antes disso, antes do Napoleão Bonaparte resolver invadir Portugal e dar um breque na ação inglesa, o Brasil não tinha nem produção industrial, não tinha produção de material cultural, de livro. O Brasil não tinha impressão de livros, de jornais. O Brasil não tinha
museu, não tinha universidade, né? Então a gente vai vendo assim, ó, precisou um rebu danado com as guerras napoleônicas para acontecer alguma coisa que começasse a botar esse país a funcionar de uma forma mais ou menos independente. Aí é bem mais ou menos, não dá para a gente dizer assim, nossa, né? E em pleno século XIX, 1871, já quase na finaleira do XIX, o Brasil a recém tem algum movimento de mercado interno realmente funcionando. Então, isso é significativo, né? A gente pensa assim, ó, as coisas estão acontecendo, mas as ideias não chegam no Brasil. E nós temos no Brasil um índice de repressão a toda e qualquer manifestação política das classes trabalhadoras, das classes subalternas, muito violenta. A polícia no Brasil só surge após a abolição, e a polícia em vários estados, como forma de reprimir a população negra, que está exigindo, bom, a gente está livre, mas a gente precisa de terra, a gente precisa de um lugar para viver, a gente precisa plantar, a gente precisa produzir, a gente precisa se alfabetizar. Libertaram a gente, mas e aí? E todo esse tempo que nos exploraram. A libertação da população escravizada no Brasil veio com exigências das classes latifundiárias, dos donos de terra e de escravizados, querendo eles serem indenizados. Alguma coisa não aconteceu, né? E aí a gente tem, para o final do século XIX, início do século XX, um processo que é o processo de surgimento dos grandes impérios coloniais ou neocoloniais numa outra modificação, numa outra forma, né, de exploração. Esses mercados, esses impérios neocoloniais, eles vão fornecer matéria-prima para o processo cada vez maior de industrialização na Europa e vão ser espaços de garantir, né, não só recursos naturais do tipo comida mesmo, né, mas vão garantir também acesso a áreas de mineração. E não estou falando só de ouro e prata, estou falando de minérios de ferro, de acesso a materiais que possam ser usados como combustíveis, né? A pesquisa científica na Europa do século XIX, ela dá um grande salto, e aí a gente pode buscar a história da ciência, né? Ela dá um grande salto, mas ela dá um grande salto porque tu vai ver a Europa que acumulou capital a partir da exploração das colônias, né, do pacto colonial lá de trás do século XVI, XVII, XVIII, e agora numa outra estrutura que não mais a escravização nos moldes do escravismo dos séculos 16 a 18, mas um outro tipo de exploração das colônias em que tu tem administrações que vêm de fora e tomam conta dessas regiões. É desse período do final do século XIX a grande partilha dos territórios africanos. A partilha dos territórios africanos, as guerras criadas pela Inglaterra, França, Alemanha, né, para assumir áreas do continente asiático, da Índia e da China, né? Então a gente precisa entender que a Revolução Russa ela não surge do nada. Tem todo um contexto de processo de exploração dentro da Europa, né? Que subalternaliza, que transforma em cada vez mais aprisionados os trabalhadores dentro da Europa, né, limitando as suas ações, as suas organizações, mas que também
atua fora da Europa, controlando grandes áreas de produção de algodão, de borracha, de arroz, de batata, de cacau, de café, de frutas tropicais. Então, a coisa é mega monstruosa, tá? E quando a gente fala de Revolução Russa, a gente tem que imaginar assim, ó, por que esses caras que eram, na verdade, a Rússia era um dos maiores países europeus em extensão territorial, né? Mas não era um império, como era o Império Britânico, por exemplo, que governava áreas do Egito, da Índia, da África do Sul, da Nigéria, que garantia o comércio nos países ao sul do Brasil e no Brasil. Né? O Império Russo não era isso daí, não. Mas era um império. Governava toda uma área que incluía o leste europeu. Né? A figura do czar, do rei russo, ela era uma figura forte. Mas o que é o Império Russo? O que é a Rússia desse período? Desculpa, foi o gato que pulou. Juro que eu não tive culpa. É aquele grande, sabe? Deixa eu até tomar uma água com essa, que eu tive quase um susto. É o nego gato, né? Então, eu tenho que fazer carinho nele para ele me deixar dar aula. Então, eu disse que eu não era uma youtuber, gente. Revolução Russa. O que era a Rússia antes da Revolução? Essa é uma perguntinha assim bem tranquila. Bom, entre a virada do século XIX para o XX, a Revolução acontece em 1917. Em 1914, iniciou a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra imperialista, em que os países europeus se dividem em dois grandes grupos e estão disputando, na verdade, a posse de territórios, fora da Europa e dentro da Europa. Na Primeira Guerra, a França vê a chance de retomar Alsácia e Lorena, né? Então, ok. O que a gente tem para a Rússia? Bom, o Império Russo, ele tá na mão da dinastia Romanov. Tem até, eu vou dizer assim, ó, tem, mas guardadas as devidas proporções, tá, gente? Tem até na Netflix uma série sobre os czares da Rússia. Eu não sei qual é o nome, mas eu sei que tem alguma coisa de czares. Bom, e que, obviamente, é uma visão romântica, né, sobre a dinastia Romanov e os dilemas, os dramas, né? É que nem a série Crown, né, sobre a dinastia, né, o reinado da Elizabeth. Tá aí, Betinha, né? Fazendo sucesso ainda com seus tailleurs e chapéus combinandinho, né? Até a máscara agora vem coloridinha, né? Ela vem assim monotemática, né? Acho linda, vovó. Mas é aquela história assim, é uma série de televisão, ela tem uma função de entretenimento, ela não vai te contar história, né? Enfim, os Romanov são a dinastia que governa a Rússia. E quando eu digo governa, eu não estou falando só do czar, eu estou falando que os primos ligados em primeiro, segundo grau assumem a regência e a ação em várias províncias do que é a Rússia, tá? Administração pública, administração de uma forma geral, né? E acesso ao exército, como generais, marechais e assim por diante. Só que nós temos um problema para a Rússia nesse período, né? Se ela fosse só governada pelos Romanov, talvez não fosse assim, é mais uma dinastia no planeta. Não, não é só isso. A gente tem a Rússia do início do século XX, portanto, em 1914, a Rússia ainda é um país com relações sociais, econômicas e políticas
basicamente feudais. Os donos de terra, os senhores da aristocracia ligados à família Romanov por parentesco direto ou parentesco casamento, esses caras dominavam o país e estavam acima do bem e do mal. Nós vamos encontrar a Rússia do início do século XX, de 1914, com pouquíssimas indústrias, sendo que o território russo, só o território russo, tinha condições para a produção de minérios, tinha condição para a produção de uma série de coisas. Não é sempre inverno lá, então quer dizer, tu tem estações do ano, tu tem áreas mais quentes, tu tem áreas. O ser humano se adaptou a determinadas regiões e aprendeu a tirar dessas regiões as melhores condições de sobrevivência. Então a gente tem um problema de produção agrária, né? Porque não tem modernização da agricultura nesse período. A gente tem uma população urbana e agrária insatisfeita, porque não tem coisas simples, luz, iluminação a gás, né? Em 1914 nós já temos isso, em quase toda a Europa. Luz elétrica, inclusive. Né? Nas ruas, nós temos metrô funcionando, trens funcionando. Né? E a Rússia tem tudo em menor escala. Muito menor escala. O Império Russo, ainda por cima, se mete numa guerra com os japoneses. Por causa de territórios. Olha só. Se vocês pegarem o mapa e olharem onde está a Rússia, onde está o Japão, no meio do caminho tem a China, né? E a Manchúria. E a Mongólia. Então, assim, se o cara na Rússia se mete com uma guerra no Japão, que são ilhas, olha o tanto, né? Ele vai ter que atravessar um território, né? Ou ele vai contornar lá por cima, passando pela Sibéria, e vai ter que contornar até chegar, né, ao Japão. Ou ele vai ter que ter liberação de alguém para passar por algum território. Até onde eu sei, tudo isso envolve dinheiro. Tu tem que armar o exército, tu tem que vestir, tu tem que alimentar, tu tem que dar local para eles ficarem, né? Tudo isso tem que sair de algum lugar e tem que ser pago. Bom, essa guerra que foi de 1904 a 1905, um ano perdido. Pensa num ano perdido. Pensou, né? Tá. Então, essa conjuntura toda leva a um processo de insatisfação popular muito grande. E não é à toa, porque as safras, as colheitas, são administradas numa agricultura ainda nos moldes medievais. Rotação de cultura é o básico, né? Sem infraestrutura para investir em indústria e maquinário. Tudo isso muito complicado. Junta mais o fato da proibição de existir partidos políticos. Os trabalhadores urbanos não podem se organizar em sindicatos e associações. Os trabalhadores urbanos não podem publicar jornais ou panfletos. A impressão de livros, panfletos, a indústria cultural está limitada por uma série de leis que impede que as pessoas sem autorização devida do czar possa ter acesso a uma literatura, seja ela política ou mera diversão.
Vocês viram que o vídeo balançou, né? Foi meu gato de 8 quilos passando por cima da mesa, né? Aí a pessoa fala em home office, né? Achei isso lindo. Então, vamos lá. Não é à toa que muitos historiadores e muitos teóricos, né, de análise da Revolução Russa falam da Rússia como um grande gigante, mas os pés de barro, quer dizer, sem estrutura suficiente para segurar o tamanho dele, né? Então, nós tínhamos um absolutismo monárquico, o czar mandava e desmandava em tudo. A aristocracia governava junto com esse czar. E a gente tem as classes sociais, né, submetidas, né, desde dos servos até a nobreza, né, passando pela Igreja Católica Ortodoxa, todos eles dominados pela mesma política do mesmo rei. Né? Não bastasse só isso, o rei, o czar, criou, e ela já existia há bastante tempo, uma polícia política, a Okhrana, que vigiava e controlava a educação, os tribunais. Não existia liberdade de imprensa. Então, né? E todos aqueles que se manifestassem contra podiam ser presos e ficar presos sem julgamento durante muito tempo. Os camponeses vivendo em extrema miséria e ainda pagando altos impostos, como sempre, né? Quer dizer, tudo isso parece a França pré-revolução burguesa. A questão é por que os burgueses não fizeram nada antes? Além disso, um quadro de pobreza e miséria extrema. Quer entender pobreza e miséria extrema na Rússia do século XIX? Lê Dostoiévski, Crime e Castigo. Lê Kafka, A Metamorfose. Lê, Cartas ao Pai do Kafka também funciona bastante para entender a mentalidade. Lê os contos de Tolstói. Lê Guerra e Paz. E aí tu vai ter uma noção do que a gente está falando quando fala de Rússia entre o século XIX e século XX. Pobreza e miséria, como sempre, né, uma combinação perfeita, né? No século XIX, a Rússia, juntamente com o Reino Unido, Alemanha, França e Áustria-Hungria, era um dos principais países da Europa. No entanto, ele ficou atrás da Revolução Industrial. Viram seus vizinhos se modernizarem, e realmente, né, a Inglaterra, no século XIX, era plenamente industrializada e estava exportando as tecnologias de máquinas a vapor, das ferrovias, né? Estavam expandindo os negócios, entrando nas Américas, né? E a gente vê com a Guerra Franco-Prussiana a Alemanha conseguindo também correr atrás do processo de industrialização e se firmar como uma nação industrializada e uma nação que está crescendo. Né? A Áustria-Hungria se unem, formam o Império Austro-Húngaro, casamento e política, e ganham, né, condições para manejar a exploração de metais, de carvão, e começam a copiar os vizinhos. No entanto, a Rússia não consegue fazer isso. Detalhe, não só não consegue fazer isso, mantém o sistema feudal, como é obrigada, por acordos políticos e econômicos, a pedir ajuda dos franceses, belgas e ingleses para iniciar o processo de industrialização no país. Traz de fora a tecnologia. Os caras que vão administrar essa tecnologia não são russos. Vem para dentro do território russo, começam o processo
e começam a interferir, exigindo uma legislação que permitisse a eles acesso às reservas de minérios, às reservas de água, às áreas mais ricas, à custa de botar o país na modernidade. Vai, de novo, dar uma caca geral. A Rússia ainda se meteu numa outra guerra que ela foi derrotada, né? Que foi a Guerra da Crimeia. Não só isso, então a gente tem ainda por cima pelo menos 2 guerras que não deram em nada, aumentaram o desemprego no país, aumentaram a miséria. Quem perde paga os custos da guerra e paga indenização. Se é uma sociedade feudal com estrutura de administração feudal, os impostos maiores recaem sobre os mais pobres. A aristocracia e a igreja estão isentos. A igreja não pagava imposto. Não paga até hoje, né? Então, a gente vê a situação só aumentar. E revoltas acontecendo em várias partes do país. Mas enquanto elas são revoltas isoladas, de camponeses, de trabalhadores, uma turma que dá para apanhar, ser preso ou morto sem muito mistério, a coisa ainda vai se levando. O problema piora realmente quando o czar assina acordos comerciais e acordos de processo de industrialização, trazendo indústrias industriais e empresas estrangeiras para dentro do país. Só que o problema é que essas empresas estrangeiras não encontram mão de obra qualificada para exercer o trabalho dentro dessas indústrias, sejam elas quais forem. E aí é óbvio, eles vão trazer gente de fora para trabalhar, para montar os espaços. Isso também vai aumentar o desemprego. Porque se tu não é trabalhador qualificado, tu é só um trabalhador braçal e nem para ti tem trabalho, imagina como é que fica. O país, a Rússia, consegue, pelo menos as cidades de Moscou, Petrogrado, iniciarem um processo de industrialização realmente significativo. Mas os salários baixíssimos, não estou falando de salário mínimo, estou falando de salário abaixo do mínimo para a sobrevivência do trabalhador. Trabalhadores que são explorados até exaustão. Trabalhadores não qualificados, que só fazem o serviço que ninguém quer pegar. E a diferenciação com os trabalhadores que vêm de fora vai gerar muito problema. É nesse período que, mesmo na clandestinidade, surgem partidos políticos e organizações trabalhistas que vão começar a desenvolver, ou pelo menos iniciar o processo de desenvolvimento de uma consciência de classe trabalhadora entre os trabalhadores russos. E aí a gente vê o surgimento do Partido Operário Social Democrata Russo, que é inspirado nas ideias do Marx e do Engels, lá do Manifesto Comunista, liderado por 2 caras, o Plekhanov e o Lenin. Sendo que o Lenin é expulso, ele tem que fugir da França, ele manda cartas, ele manda textos, ele entra em contato com o partido que está na clandestinidade nesse período, através tudo isso por carta e por correio, porque ele não pode entrar na Rússia. Ele está jurado de morte pela polícia política do rei, do czar. E o Plekhanov, né, não é, vamos dizer assim, o cara mais iluminado em termos de ideias, mas ele vai articulando, vai organizando, e vários grupos sindicais vão surgindo, ainda que de forma clandestina. O que a gente tem? A gente tem 2 grandes grupos políticos na cena política clandestina dos partidos
de trabalhadores na Rússia. Os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, que significa, a palavra vem de uma palavra russa que significa minoria dentro do Partido Social Democrata, né? Eles eram liderados pelo Plekhanov, né? Por isso que eu disse, ele não era um dos mais iluminados, mas também não era assim nenhum retardado. E ele acreditava, né, o Plekhanov e a turma dele acreditavam que dá para fazer uma reforma bem grande, mas pacífica nas estruturas sociais e econômicas da Rússia, sem a gente bater de frente com ninguém, precisar ser morto, preso, deportado, né? É uma turma assim que acha que dá para negociar com a burguesia, que não é a burguesia russa, né? E que dá para negociar com a burguesia de fora, que são os franceses, os ingleses, que estão lá coordenando, né? Mais a burguesia russa e a aristocracia e a igreja. Bom, a gente viu pela Revolução Francesa que toda vez que alguém tenta negociar com a burguesia alta, grande, forte, e com a aristocracia e com a igreja, alguém acaba se ferrando. E, em geral, não é a burguesia alta, não é a aristocracia, não é a igreja. Tanto é que a igreja continuou circulando numa boa pela França, né? Bom, esses caras achavam que umas reformas políticas, um código civil de trabalho, talvez desse conta. E tinham do outro lado os bolcheviques. Vejam bem que o negócio se dividiu em duas frentes, bem marcadinho. Os bolcheviques, que eram a maioria, eles são os caras que estão do lado do Lenin, né? E que dizem os negócios seguinte: tem que ter revolução, vamos ter que ir pra porrada e vamos ter que brigar para conseguir alguma coisa. Defendiam a luta armada. Pau nos burgueses, né? Bom, essa turma conseguiu, né? E realmente vai haver um progressivo aumento das tensões, as revoltas vão se tornar cada vez mais radicais, cada vez mais radical não, que eu não gosto dessa coisa do radical, né? O nome radical, qualquer coisa vira radical, mas elas vão se tornar cada vez mais intensas, mais fortes e mais pressionantes, né? Então, o que acontece? A gente tem em 1905 uns bons, né, anos antes de 1917, a gente tem assim um momento bem tenso, né? A Rússia tinha entrado num conflito em 1904, né, por territórios da China e da Manchúria, que óbvio não ficou com ela, né? Entrou na guerra com os japoneses, os caras ganharam. E o conflito dentro do país, Rússia, aumentou por causa do desemprego, de ter que pagar o ônus da guerra, né? A coisa foi indo num processo. E aí, né, houve um movimento. Esse movimento pacífico organizou um protesto que foi literalmente organizado por um padre, né, Gregory Gaponi, né, que tinha com a finalidade de entregar pro czar Alexandre um abaixo-assinado com uma série de exigências, de pedidos de mudança, de reforma política e principalmente reforma econômica, porque o número de gente desempregada, com fome e que voltaram da guerra, mutilados, sem a mínima condição de trabalhar, com as suas famílias entregues à miséria, muito grande. Esse movimento foi organizado uma grande passeata, as pessoas se dirigiram pacificamente, caminhando até as portas, né, do palácio, do parlamento, né? E então, o czar mandou o exército passar fogo em todo mundo.
O padre Gapone organizou, junto com outras pessoas, fizeram um movimento, utilizaram o domingo, que era o dia de folga de todo mundo, e milhares de pessoas foram em direção ao palácio onde se reunia o parlamento. E o czar mandou baixar o sarrafo e metralhar quem tivesse na frente. No movimento haviam mulheres, crianças, gente que tinha vindo mutilada da última guerra. Foi um banho de sangue na neve. A neve ficou vermelha, tipo cor de groselha. Foi um horror. Isso só fez com que a população aumentasse a fúria em relação à vida que estavam levando e à estrutura política. Sabe aquela hora assim, ó, depois que todo mundo morreu e aí tu olha e tu, o cara que mandou fazer a coisa disse assim, acho que exagerei. Acho que baixou uma luz no czar, ele percebeu que dessa vez ele tinha pego pesado demais, acho que agora ele... E aí é que ele resolve fazer algumas mudanças, reúne o parlamento, cria uma série de reformas para tentar, depois do massacre, amenizar o impacto que esse massacre de 1905 teve e que entrou para a história como o Domingo Sangrento. Na história da humanidade tiveram outros domingos sangrentos, né? Não é à toa que o U2 canta Sunday Blood Sunday, né? Na verdade, a Irlanda também teve a sua cota de domingo sangrento em outros momentos, né? Então, essa história de massacrar a população em manifestações pacíficas não é uma invenção do século XX, nem do século XXI, tá? Ele conseguiu fazer algumas mudanças e essas mudanças duraram um tempo suficiente, uns 12 anos, para manter as coisas mais ou menos tranquilas. Ninguém esqueceu o Domingo Sangrento, ele foi retratado de várias formas e ele virou peça, virou poema, virou panfleto, entrou para a memória da Rússia, né? E ele vai ser resgatado depois com a Revolução Russa, né? Outro momento crítico é que em 1914, a Rússia entra de novo numa guerra. Essa guerra é uma guerra imperialista, com países que disputam territórios que já estavam de um jeito ou de outro, sob seus domínios, mas que estavam despertando interesse de outros. A Rússia não tinha império além do que tinha na Europa, tá? Então, ela entra numa guerra para manter o que ela tem, mas essa guerra, ela entra de um lado, muda de lado no meio do caminho, ok, né? Só tem um detalhe. De novo, não tem como manter o exército. Entra na guerra, tem que defender o lado leste, né? Tem que impedir o avanço, né, da guerra em territórios que já eram tutelados ao Império Russo. E, óbvio, não tem como manter o exército. Comida, vestimenta, armamento, medicamento, e a coisa só piora. Justamente porque a coisa só piora, que em fevereiro de 1917 nós temos a primeira etapa da Revolução Russa. E essa primeira etapa, ela é aquela situação assim, ó, não dá para continuar. O ano é 1917, é fevereiro de 17. As tropas que voltam estão mutiladas, famintas, sem recursos, áreas inteiras de fronteira foram devastadas, né? E uma marcha das mulheres
né, pelo Dia das Mulheres, se transforma num protesto geral em fevereiro. E dessa vez o povo invade o palácio e força o czar a renunciar. Nem o exército se botou contra o povo dessa vez. Não defendeu o palácio e deixou o povo entrar, prenderam o czar e forçaram a renúncia. E aí a gente tem a primeira etapa, que é a Revolução de Fevereiro. Nessa primeira etapa, né, o grupo moderado dos mencheviques e que estavam ligados, né, estavam tentando fazer uma ponte com a burguesia russa, que agora em 1917 já tinha uma burguesia russa, né, eles conseguem chegar ao poder. E eles vão fazer o que a gente chama de uma revolução menchevique, e eles vão tentar organizar o parlamento russo, a Duma, né, a partir de uma república de caráter liberal, né, e vão, né, botar o governo, né, a liderança do governo fica na mão de um dos príncipes ligados à família real. Bom, esse príncipe mantém a Rússia ainda na guerra, né, em vez de tirar a Rússia da guerra e resolver primeiro o problema que eles tinham no seu país, né, ela sofre derrotas, né, ele não é um estrategista, os generais já estão sem mínimo recurso, né, e o fracasso desse cara vai levar à substituição desse príncipe, Lvov, né, que é um príncipe da casa Romanov, por uma substituição por um moderado, que é o Kerensky, um menchevique, que assume, né, para tentar segurar a revolução ainda dentro dos padrões liberais e burgueses, né, e fazer uma reforma de trabalho, né, sem dar poder aos trabalhadores. Só que o que eles não contavam, né, é aquela coisa, é o Chapolin Colorado, não, é o Lenin vindo de trem, atravessando as zonas em guerra e arregimentando a massa popular para um grande levante. E se organizando e entrando em contato com os líderes sindicais, os partidos trabalhistas que estavam na clandestinidade e os próprios representantes do Partido Social Democrata russo. O governo do Kerensky garante algumas medidas, como, né, anistia a presos políticos, redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, liberdade da imprensa, né, mas divisão de terras, ou seja, reforma agrária, né, melhores condições de salário para os operários ele não garante. Os caras querem mais. Ninguém vai se contentar com pouco. O céu é o limite. Os russos ainda estavam na guerra, da Primeira Guerra, né? E aí a gente tem uma situação insustentável e um cara franzino, magrinho, cabeçudo, com uma potência de voz, chamado Leon Trotsky, né? Começa a se destacar. Vejam só vocês. Esse cara liderava o Soviete de Petrogrado e ele organiza a Guarda Vermelha, que era composta de operários, todos eles bolcheviques. Esses caras dão um jeito de garantir a chegada do Lenin, né? E começam a fazer organizações de sovietes espalhados por todas as cidades. O que são essas organizações de sovietes? São comitês em que a população trabalhadora, operária, miserável, vai se organizar politicamente, vai votar seus representantes e vai decidir o que fazer. Desde organização das armas, distribuição, proteção, vasculhar armamentos, arsenais, vasculhar áreas com comida e distribuir para a população.
E esses caras é que vão fazer a revolução. Esses bolcheviques, essa guarda vermelha, liderada pelo Trotsky, o Lenin, né? E a gente vai ter um lema simples, simples, simples: pão, paz e terra. Aí o outro: todo poder aos sovietes. Promessa de reforma agrária e aumento dos recrutamentos para fazer parte desse processo revolucionário. Primeira coisa que esses caras vão fazer é criar um conselho dos comissários do povo. Gente eleita pelas pessoas comuns e que vão representar os desejos da população num novo tipo de parlamento. Esses bolcheviques organizam a derrubada da República dos mencheviques, liderados pelo Kerensky e pela burguesia russa. Prendem esses caras, tomam o poder, e o Lenin está na frente disso tudo. E aí a gente tem realmente um processo revolucionário liderado por trabalhadores, operários e trabalhadores do campo, camponeses. A partir desse episódio, que fica conhecido como a Revolução Bolchevique ou a Revolução de Outubro, detalhe, de fevereiro a outubro, os bolcheviques levaram todos esses meses se organizando, recrutando, conversando, vasculhando arsenais, separando quem pode lutar de quem não pode, precisa ser protegido, estocando comida. Isso é a organização. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, a Revolução de Outubro de 17, com apoio massivo de trabalhadores urbanos e do campo, tomam o poder. Aí o czar é preso, a família Romanov é presa. Aí a gente vai ver muita gente ligada à burguesia russa e à aristocracia fugindo para os países do leste europeu ou mesmo para a Inglaterra, França, Áustria-Hungria, fugindo mesmo, com o que dava para carregar. Botar uma bolsa debaixo do braço com algumas joias e saindo fora, tá? A gente vai ver, então, um processo revolucionário de caráter popular bem significativo. As terras da igreja são confiscadas. Os padres são postos para correr também. Os bispos, arcebispos, quem não foi morto sai correndo, né? Tudo que a igreja tem em ouro, prata, em tudo é confiscado pelo governo revolucionário. As indústrias são estatizadas. O que significa isso? Tiram os administradores e os donos das indústrias e quem assume a indústria ou a fábrica, seja do que for, são os trabalhadores dessa mesma indústria, dessa mesma fábrica. E eles assumem contabilidade, a administração, todo o processo de gerenciamento. Automaticamente, eles tomam para si os meios de produção de riqueza, sejam as minas, as fábricas, as terras, e passam eles mesmos a gerirem essa administração desses bens, desses meios de produção de riqueza. É isso que vai acontecer. Os bancos também são estatizados, ou seja, o dinheiro que está no banco não é mais do banco, é do povo. Logo, tira os banqueiros, tiram as administrações dos bancos, que são, na verdade, burgueses, tiram esses caras e assumem os funcionários
para então dar conta do que tem nos bancos, qual é o dinheiro que o país tem e o que o país vai usar. Em março, em março de 18, bom, em 17, a Rússia assina um tratado de paz, né, em 18, março de 18, durante 17 foi o caos no país. Em 18, a Rússia se retira da guerra. Ganhando, perdendo, tanto faz. Se retira, assina um acordo de paz, entrega a Polônia, a Ucrânia e a Finlândia aos alemães, né? Além disso, os bolcheviques também instituem o unipartidarismo, né? Ou seja, um partido único, que é o Partido Comunista Russo, né? Proíbem os outros partidos políticos e perseguem qualquer tipo de oposição. Até eles estão fazendo exatamente o que a Revolução Burguesa na França do século XVIII fizeram, né? Eles estão, na verdade, garantindo a tomada de poder e evitando qualquer tipo de dissidência, de oposição. O governo que se instaura a partir desse momento, ele toma algumas decisões que vão encaminhar para um processo que não é democrático, que não é de ampla igualdade e liberdade de ação e decisão, tá? E isso é importante. A gente fala de a revolução socialista proletária, é essas duas primeiras etapas, né? De 18 em diante, o que a gente tem é outro desdobramento. Não pode ser encarado como revolução socialista proletária. Ou pelo menos não pode ser encarada de todo como isso, né? Isso é importante. Né? Eles assumem, os bolcheviques assumem o poder na figura do Lenin, né, e de quem está junto com ele. Mas a gente vai ter um processo que vai ser chamado de Guerra Civil Russa entre 18 e 21, que é o enfrentamento entre mencheviques e bolcheviques ao longo desses 3 anos, né? E como a gente já avançou muito no que seria o período de aula, eu vou deixar a Guerra Civil Russa para a semana que vem e os desdobramentos dessa guerra civil e de como ela vai impactar, né, na constituição do que a gente vai entender então por União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que já não é a Revolução de outubro de 17, nem de fevereiro de 17. É outra coisa também, né? E aí a gente vai avançando e eu vou trazer a Revolução Chinesa, que tem também algumas mudanças. É uma revolução socialista e proletária, mas ela também apresenta particularidades. E isso é importante. Para a gente entender que quando a gente está falando de revoluções socialistas, a gente não está falando de um bloco único, todo mundo certinho, formatado, sabe? Enquadradinho, não. Tem diferenças, tem coisas que acontecem e coisas que, se a gente for ver numa retrospectiva histórica, a gente não concorda. Não é isso que a gente quer, né? Então, pão, paz e terra continua sendo o grande lema para todos os trabalhadores, mas é óbvio que chegar a isso demora, exige organização e uma visão clara do que a gente quer. E eu espero que a aula tenha cumprido o seu papel de hoje, que todos vocês tenham aprendido um pouco mais, consigam entender. Eu postei no Google Sala de Aula e aqui no Facebook o que é liberalismo, para vocês terem uma noção, né, quando a gente fala de república liberal, de caráter liberal, do que a gente está falando. Se cuidem, eu tô morrendo de saudade das minhas turmas, eu amo vocês muito, muito, muito. Se protejam, se cuidem. Eu sei que o dia tá lindo, mas não se aglomerem. Não há cura para este vírus. A vacina ainda está em fase de testes e desenvolvimento.
nós estamos ainda à mercê da sorte. Um beijo no coração de todos vocês.